O Vitor, um amigo, já mandou várias perguntas boas para cá, respondi todas elas. E dessa vez ele mandou um comentário em áudio. Não coloquei o áudio aqui por causa do seguinte. Ele se baseia muito em que Paulo de Tarso falou, as cartas que Paulo de Tarso enviou a várias igrejas, vários locais. Tem um filósofo, Robert Holden, comecei a ler, ele sabe muito, um tato especial em desvendar a Bíblia, em dizer muita coisa, aprendi muito com ele. Um dos meus, digamos, mestres, apesar dele já ter desencarnado há bom tempo, os livros dele são muito interessantes. Pois bem, Robert Holden diz o seguinte, diz que não estamos vivendo o cristianismo, estamos vivendo o paulinismo. Ou seja, ele guardava pelos escritos dele, dava para perceber que ele tinha uma raiva de Paulo de Tarso, o discípulo que nunca foi discípulo. Entendamos, discípulo é aquele que conviveu com Jesus. Foram 12 discípulos que conviveram com ele e mais cerca de uma ou duas centenas de pessoas que o seguiam. Mais 12 tinham o direito, a alegria de conviver com ele. Quando Judas Iscariotes saiu do grupo, suicídio, foi escolhido um outro discípulo para tomar o lugar de Judas Iscariotes. Quer dizer, Paulo de Tarso nunca foi um dos 12 discípulos de Jesus, nem quando Jesus estava com a gente, nem depois da crucificação, ou seja, nem depois que Judas Iscariotes se foi, nem depois disso, Paulo de Tarso se tornou um discípulo de Jesus. Paulo de Tarso é tomado como um caçador de cristãos. Ele caçava cristãos. O cristianismo era um grupo tomado como terrorista e era caçado, destruído, morto, e Paulo de Tarso fazia esse serviço, ia atrás destes, até que numa dessas desventuras, houve uma luz muito forte que cegou todos eles, todos do grupo de Paulo de Tarso, cegou todos eles, e eles se dirigiram a uma cidade. Uma voz durante essa cegueira de Paulo de Tarso disse para Paulo de Tarso seguir a uma certa cidade que vai encontrar alguém que dará instruções para ele se tornar um iluminado. Mais ou menos isso. Ele seguiu até essa cidade e ficou lá vários dias, até que apareceu alguém e começou a falar com ele. De repente, Paulo de Tarso voltou a enxergar e se tornou, de acordo com as escrituras, se tornou um discípulo de Jesus, já tido como morto. Ele não estava morto, mas já tido como crucificado há algum tempo. Então ele se tornou um discípulo. Quem escreve essa passagem, quem descreve esta passagem, é Mateus, um discípulo de Jesus. Histórias contam isto, que Mateus teria transformado o perseguidor de cristãos em um adorador dos ensinamentos de Jesus. E a cegueira teria sido para ele sacar, para ele se arrepender do que tinha feito. Porém, eu não acredito, desculpem, eu não acredito também. Paulo de Tarso falou tanta coisa, eu fui atrás. Robert Holden falava dele, eu achava estranho Paulo de Tarso ser tão mal visto por um estudioso da Bíblia, um filósofo famosíssimo na época, um estudioso da Bíblia. Achei estranho, fui atrás das cartas que Paulo de Tarso escreveu. Coríntios, por exemplo, e tantas outras cartas.
escreveu e li algumas delas e notei onde estava o dissabor deste filósofo brasileiro em relação a Paulo de Tarso. Acontece o seguinte: Jesus passou por aqui e deixou muitos ensinamentos. Os mais importantes eram todos cifrados, as tais parábolas que ele disse deixaria. Jesus passou por aqui e deixou tudo às ocultas, para ninguém, ou pouquíssimas pessoas, preparadas pessoas, a entender o que ele estava dizendo. Eu digo, eram ensinamentos para a pessoa procurar a evolução interior, ouvir a si, ouvir o seu íntimo, ouvir a si mesmo e procurar nesses ensinamentos que se traduziam dentro da capacidade intuitiva da pessoa, esses conhecimentos iam sendo elucidados. Agora Paulo de Tarso colocou regras e mais regras e mais regras para nos comportarmos aqui. Jesus não disse como deveríamos nos comportar aqui, disse como agir com o nosso íntimo, porque o nosso íntimo ia regrar a nossa existência. O nosso íntimo iria regrar a nossa existência. Como somos universos totalmente diferentes, essas parábolas iam dar explicações sutilmente diferentes também. Não, as mesmas explicações, só que nós iríamos interpretar de maneira mais próxima ao que é necessário a gente. Porém, Paulo de Tarso colocou preto no branco o que deveria ser feito. Consta que ele é o responsável. Eu acho que isso denigre totalmente a figura dele. Paulo de Tarso seria responsável pela inferioridade feminina. A inferioridade feminina, isso é um absurdo. Quer dizer, nós não somos todos iguais perante Deus, só os homens que são melhores que as mulheres. Mas bem, lá ele dá muitas leis, ou seja, ele colocava palavras na boca do Criador, colocava palavras na boca de Jesus, ou seja, ele colocava regras e normas que Jesus nunca mencionou. Comecei a compreender o que Robert Holden tinha de tanto de sabor com esse discípulo. E realmente, Paulo de Tarso, estamos vivendo agora o paulinismo, ou seja, ninguém entende o que Jesus está falando, porque Paulo de Tarso traduziu o que ele disse, só que traduziu tudo errado. Por exemplo, a tal cegueira que deu nele não foi para tentar colocá-lo no bom caminho, foi um castigo que ele recebeu, porque ele era obrigado as cartas, inclusive, foram enviadas porque o cristianismo estava tornando conhecida a obra de Jesus naquela região onde tudo aconteceu, enquanto que Paulo, aquelas cartas foram enviadas para partes do mundo, e essas cartas que tornaram conhecido Jesus na época e todos aqueles acontecimentos. A única coisa boa que Paulo fez, tornar Jesus conhecido, naquela época conhecido por todo o mundo, senão se tornaria mais um profeta que passou por aqui e apenas isso. Sim, mas isso não tira a glória, não tira o desgosto que a mim também causou, porque eu vi quanta coisa errada ele escreveu, quanta coisa ruim ele escreveu, quanta coisa ele escondeu, que Jesus disse, que Jesus lançou códigos, parábolas indecifráveis para muita gente. Por isso a Igreja Católica, a Igreja da época, o Concílio de Nicéia, mais precisamente. O Concílio de Nicéia foi quando, eu acho isso
Um absurdo. O concílio de Nicéia, por motivos escabrosos, foi montado, esse concílio de Nicéia, é o que me consta. Esse concílio de Nicéia reuniu os poderosos, os grandes, os cardeais, o Papa, para decidirem, dentre todos os livros escritos, dezenas e dezenas, quase centenas de livros, quais desses livros eram a palavra de Deus. Agora, quando um ser existente, um ser encarnado, tem o poder de decidir o que foi que Deus falou, quem não existe até hoje não nasceu. Jesus foi o mais próximo de poder dizer o que Deus transmitia. Jesus foi o mais próximo. O mensageiro oficial, acho que não existe, ele foi o mais próximo a fazer isso. Então, nenhum ser existente, nenhum ser encarnado tem o direito de dizer que está transmitindo a palavra de Deus, está pegando intuição e transmitindo dentro da sua maneira de entender. Por isso que há uma diferença tão grande do Deus do Antigo Testamento e do Deus do Novo Testamento. O comportamento de Deus, diferença dos dois. Então acontece o seguinte, hoje compreendo por que as cartas de Paulo, chamado anteriormente de Saulo, por que as cartas dele estão todas na Bíblia? Porque foram elas que colocaram os fundamentos da igreja. Na época, a Igreja Católica Apostólica Romana, da igreja. Aquelas cartas que colocaram os fundamentos dessa igreja e que aos poucos, espero, vá cair, vá desmoronar. Isso está acontecendo. A quantidade de outras igrejas, de outras denominações, independente se são boas ou não, elas discordam do que a Igreja Católica fala, discordam de tudo aquilo, ou seja, a própria igreja não está refletindo, não está falando o que Deus deixou, está falando o que Paulo de Tarso exigiu, o que Paulo de Tarso determinou. Porque, volto a repetir, Jesus falou algumas coisas e que Paulo de Tarso relegou totalmente. Consta também escritos que Paulo de Tarso não gostava de falar aos cristãos, aos então seguidores da filosofia de Jesus, não gostava de falar, maltratou alguns, não gostava, ele preferia levar todos, direcionar a todos para os governantes, os reis da época. Paulo de Tarso realmente, como disse Hubert, ele estragou tudo que Jesus tentou fazer aqui. Jesus nem é lembrado, sim, Jesus é lembrado, mas os ensinamentos dele não são estudados, são superficialmente compreendidos, porque se aprofundarem nos ensinamentos de Jesus, se aprofundar, houver um estudo sério nestes ensinamentos, começa a quebrar tudo o que Paulo colocou naquelas cartas. Começa a quebrar, começa a haver muita mentira. Ou seja, vamos escolher Jesus ou vamos escolher Paulo de Tarso como nosso mentor? Vamos viver o cristianismo de Jesus ou o paulinismo, que são regras que devemos obedecer porque foram impostas por quem nunca foi discípulo de Jesus? Ele nem gostava das obras de Jesus. Jesus colocou tudo em parábolas para que pessoas não interpretassem e deturpassem o que ele disse. Pois bem, Paulo de Tarso não interpretou, mas deturpou, mas criou um monte de passagens
Por isso, meu amigo Vitor, demorei para responder esse vídeo. Você perguntou, nem li o recado que você enviou, e você perguntou, e eu fiquei por muito tempo em dúvida do que fazer, porque eu não concordo, realmente não concordo. Paulo de Tarso não deve ser mencionado. Paulo de Tarso não deve ser mencionado. Então fiquei um bom tempo pensando o que fazer, até que resolvi ir atrás do que ele disse. E realmente não concordo, porque ele determinou o funcionamento de nossa espiritualidade hoje. Ele determinou, não foi Jesus. Jesus veio aqui, de certa maneira, tentar acertar, tentar consertar tudo que tinha acontecido até então. Tentar consertar, colocar a cabeça. Deus é amor, não é vingativo, como o Velho Testamento coloca. Ele tentou colocar muita coisa, mas genioso como ele é, genial como ele é, sábio como é, colocou em códigos, parábolas, porque ele sabia, viria alguém, como veio logo em seguida, alguém que nem conheceu Jesus, que perseguia os seus fiéis, os seus adoradores, perseguia para destruir, perseguia os cristãos. Esse veio para desfazer, tentar desfazer tudo que Jesus fez. Mas como foi tudo colocado em parábolas, os 4 evangelhos são muitos mais, mas os 4 evangelhos passaram por ele, passaram para Paulo de Tarso e chegaram a sábios mais contemporâneos, sábios de alguns séculos depois. É exatamente isso. Por isso peço desculpas ao Vitor por ter demorado pelo vídeo, por ter produzido esse vídeo. Não concordam comigo? Fiquem à vontade, mas procurem derrubar as minhas teorias fazendo uma pesquisa, em vez de me criticar, como sempre fazem. Em vez de me criticar, vão procurar documentos, vão procurar pesquisas, a própria Bíblia, seriamente, não com tendências religiosas, mas seriamente ler o que está lá, que é o que eu faço. Eu não tenho tendência religiosa nenhuma, que com tendência religiosa só vou ver coisa errada, só vou ver o que outros colocaram na minha cabeça. Vão lá, leiam a própria Bíblia, sem tendências religiosas, e procurem me desmentir. Leia Paulo de Tarso. O que Paulo de Tarso disse que Jesus tenha iniciado, tenha dito? Tá? Esse vídeo parece mais uma revolta. Está sendo uma revolta mesmo. Uma tristeza muito grande, sabendo que estamos obedecendo às leis que Paulo de Tarso colocou e dando nada para que Jesus falou, que não é estudado. Ele não é estudado, ele é só lido por cima. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.